Salve progressistas, eu sou o Clayson. A situação do Bolsonaro, ela não é nem um pouco simples. Primeiro porque o Bolsonaro, ele não esperava, de fato ele não esperava que ele ia ganhar as eleições, ele tinha certeza disso. Não só o Bolsonaro, a família, os filhos dele foram requerer essa cidadania italiana depois das eleições. É sinal de que eles também não esperavam que o Bolsonaro iria perder essas eleições. Esse é o grande problema de você conviver com pessoas que só bajulam, que só batem palma para tudo que fala que você é o maior, o melhor, que você é um mito, o mito. Você se desconecta com a realidade. Então, o Bolsonaro, ele tem vivido talvez o pior momento da vida dele. Primeiro porque nunca, desde quando ele começou a fazer campanha, tá? Não é agora como presidente, ele nunca ficou tanto tempo afastado das redes sociais, afastado desses grupos de fanáticos que o bajulam. Não é o estilo dele. Veja bem, durante quase 4 anos, ele fez religiosamente lives às quintas-feiras. Uma vez que ele faltou, ele ficou assim consternado. Olha, me perdoe, a gente vai fazer, não vai poder fazer na quinta, vai fazer na sexta. Agora, no segundo turno, ele começou a fazer quase todos os dias lives. E ele está há 1 mês, quieto. Há 1 mês. Não teve visita no cercadinho. Não, é 1 mês quieto. Somente isso para ele já é muito difícil. E paralelo a isso, você ainda tem uma série de questões que precisam ser trabalhadas. Então, tem a situação da perda das eleições e, evidentemente, da mudança de um padrão de vida que ele incorporou de uma maneira espetacular. A forma com que o Bolsonaro ele descobriu de gastar dinheiro é uma situação, né? Passava as férias, cada vez que ele saía de férias, 5 milhões de reais de gasto. Essa questão do do cartão corporativo, que na verdade é um cheque em branco. Então a gente vê que a dificuldade dele está sendo muito grande. E o fato dele estar ali fechado, agora numa reunião, nessa reunião de ontem, que foi feita ontem à noite, nós tivemos hoje revelações do que aconteceu ali. Muitas pessoas fizeram questão de dizer, olha, tá tudo ok com ele não tem problema de saúde, ele tá bem, ele tá andando ali tranquilo e tudo mais, porque tinha, inclusive, essa situação da erisipela, né, erisipela, uma doença que eu nem sei ao certo, tô falando o nome, depois eu corrijo aqui na edição se estiver errado, mas agora parece que não é tão um problema assim, porque ele tava ok. Então, o ponto principal mesmo é esse aprofundamento do Bolsonaro na posição de um perdedor. Ele se afasta das redes sociais e com isso nós temos agora uma pesquisa da Quest que aponta que o Lula ultrapassou assim vertiginosamente a presença digital em relação ao Bolsonaro, que sempre esteve à frente não só do Lula como de qualquer outro político, e agora ele se retrai. E essa reunião de ontem ela traz algumas questões, mas o ponto principal, que inclusive chamou a atenção de outros políticos do próprio PL, foi o quebra-pau do Bolsonaro com a Carla Zambelli. Nós vamos entender isso. Eu quero trazer para você um vídeo que a Carla Zambelli gravou ontem, para você entender como é que está o espírito dessa que talvez seja a maior extremista do Brasil, né? Pelo menos em número de votos. Eu vou trazer esse vídeo, eu quero pedir para você dar o like, estou lembrando, né, para você dar o like aqui no vídeo, porque o seu like é muito importante. Na medida que a gente tem um número maior de likes aqui no vídeo, o vídeo acaba sendo assistido por mais pessoas. Então, ajude o nosso canal com um like e se inscreva, por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e não é inscrita. Estou deixando também aqui no primeiro comentário do vídeo um link para você também se inscrever na nossa página lá no Facebook. Eu vou deixar o link, está no primeiro comentário, fixado também, está no primeiro link aqui da descrição. Dê essa força aqui pra gente. Eu vou trazer para você um vídeo que a Carla Zambelli gravou ontem e volto falando a respeito dessa briga dela com o Bolsonaro nessa reunião do partido, do PL. A reunião foi do PL, dos deputados do PL, do presidente do PL com o Bolsonaro. Mas preste bem atenção nesse vídeo que ela gravou ontem.
Hoje é dia 29 de novembro de 2022, aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Desde os últimos dias, principalmente desde ontem, a gente viu o desenrolar de acontecimentos envolvendo o jornalista Paulo Figueiredo e as tropas do Exército, principalmente os generais 4 estrelas. E eu venho me dirigir a eles, generais 4 estrelas. Dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando: salvem as nossas almas, diante dos quartéis generais? Esse vídeo é uma defesa que a Carla Zambelli faz ao neto do ditador João Figueiredo e a uma resposta que foi dada pelo Exército às falas mentirosas do Paulo Figueiredo. Eu fiz um vídeo, é o último vídeo aqui do canal, vou deixar o card aqui para você. E é óbvio que tudo que o Paulo Figueiredo falou não foi comprovado, não tem comprovação e, portanto, é tudo mentira. Mesmo assim, a Carla Zambelli, ela critica o Exército pelo fato do Exército se colocar como apartidário, que é uma obrigação. Ela também confunde as coisas. Ela diz que o Exército é o guardião da Constituição. Isso não é verdade. Definitivamente, isso não é verdade. E assusta ver uma deputada reeleita com uma interpretação tão estúpida, tão ridícula, tão sem sentido das leis, tão absurda a respeito da Constituição do nosso país. E aí, mais uma vez, incitando uma parte daqueles que estão dentro dos quartéis a ir adiante com uma sanha de golpe, uma sanha golpista de meia dúzia de aloprados que ficam batendo continência com a mão esquerda para um pneu. O que eu quero dizer para você é que o que a gente tem visto do ponto de vista da Carla Zambelli mostra os limites ou a ausência de limites dentro do extremismo brasileiro. E existe aqui uma situação muito importante. Essa briga que a Carla Zambelli teve com o Bolsonaro nessa noite passada, ela se dá em função do fato da própria Carla Zambelli cobrar o Bolsonaro para que ele se engaje nessa, sabe, essa abjeção total que são essas pessoas na porta dos quartéis. Então a Carla Zambelli quer que o próprio Bolsonaro vá para a porta dos quartéis. O problema é que temos uma questão aí à frente. Se o Bolsonaro realmente fizer isso, ele aumenta as chances, que já são muito grandes, dele ir para a cadeia. É muito, muito, muito provável que o Bolsonaro vá para a cadeia sem fazer isso. Mas fazendo isso é certeza absoluta, ele vai ser preso. Então, é óbvio que a Carla Zambelli, do ponto de vista da sua posição, de ter um foro privilegiado, de ser uma deputada, de falar o que quer sobre qualquer assunto, ela também tem uma certa limitação, e é muito típico da extrema-direita, uma limitação intelectual, uma ausência mesmo de inteligência. Ela não consegue se dar conta de que o Bolsonaro não pode arriscar o bumbum dele no meio dessa história. E o próprio Bolsonaro sabe disso, porque o Bolsonaro já tem décadas na política, então ele sabe das consequências. Ele sabe que a casa está caindo e invariavelmente isso vai acontecer. Então o Bolsonaro se irrita com a Carla Zambelli e aí nós temos essa situação desse desencontro entre os dois. Já há uma informação de que os próprios filhos do Bolsonaro, a família como um todo, já tem ressalvas em relação a Carla Zambelli, porque acreditam que essa ação que ela teve de sair para as ruas como uma charla bronça, né, com a arma na mão, correndo atrás de uma pessoa ali do povo que foi se manifestar,
já há uma situação de que aquilo foi importante para mudar votos em relação ao Bolsonaro. Eu não acredito nisso, porque se de fato os bolsonaristas fossem se importar com isso, eles não teriam votado na própria Carla Zambelli. E ela foi a segunda deputada mais votada de São Paulo. Então dizer que aquilo de alguma forma prejudicou a campanha do Bolsonaro não é tão verdade, porque deveria prejudicar a campanha dela também, e isso não aconteceu. Mas por outro lado, a gente está vendo uma situação que nós estamos a um mês do início do próximo mandato, né, dessa próxima legislatura, e a gente já vê esse quebra-pau, a gente já vê esse desencontro. Eu quero saber de você uma questão muito importante. Você realmente acredita? Essa é uma pergunta muito importante. Você acredita que o PL vai continuar da forma com que está até o final de 2023? Você acha que ele consegue aguentar essa situação interna de quebra-pau, de fogueira de vaidade, de pessoas egocêntricas, de gente completamente burra no meio dessa história toda? Você acha que eles conseguem se manter? Porque, veja bem, ontem à noite também o Valdemar da Costa Neto ficou assustado de ver o assédio, inclusive de bolsonaristas, sobre ele, em relação a uma necessidade de uma postura do Bolsonaro sobre essas pessoas alopradas, golpistas que estão na porta dos quartéis. E a gente percebe que aqueles que têm mandato, como o Carla Zambelli, por exemplo, estão entrando de cabeça nessa situação. Outros não estão nem aí com isso, como a gente já falou aqui. Muita gente está indo lá, o próprio Eduardo Bolsonaro, muita gente tá indo ver jogo da seleção, Ciro Nogueira. Quem está com a vida garantida não tem nenhum problema. O Arthur Lira está fazendo reunião com Lula para articular aí o próximo mandato dele como presidente da Câmara. A vida segue para quase a totalidade daqueles que estão aí com 2023 já garantido. Mas coloca a sua opinião aqui. Eu quero que você fale para mim. Você acha realmente que tem condições desse partido de Bolsonaro, que elegeu 99 deputados, tem condições de eles se manterem unidos até o final de 2023? Porque eu estou falando isso porque é óbvio que nesses 4 anos eles não vão estar. Coloque seu comentário, não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, por favor. Toda vez que eu falo isso, não deixe entrar por um ouvido e sair por outro não, porque eu preciso da sua inscrição. Eu preciso que você se inscreva aqui no canal. E também, se você puder nos ajudar, nós temos o nosso Apoia-se e você pode ser membro aqui do canal. Ajude o canal a manter o trabalho. Dias como hoje a gente grava 2 vídeos e a gente está sempre aqui trabalhando para você. Nosso trabalho é de graça, tá? Você não é obrigado a ajudar. Mas se você puder ajudar e quiser, você pode mandar qualquer valor pelo Pix. É importante você ajudar, porque são essas pessoas que nos ajudam lá no nosso Apoia-se, no Pix, são as pessoas que ajudam a manter o nosso trabalho aqui. Um grande abraço, uma boa noite, até a próxima. E obrigado pela força de sempre.